Olá, você que está se preparando para a prova teórica do Detran. Hoje, sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022, tivemos provas no Detran. Alguns dos meus alunos fizeram prova hoje e eu separei um resultado aqui para a gente analisar. Então, aqui no Paraná, a prova teórica do Detran é composta por 30 questões. E o aluno tem que acertar pelo menos 21. E o tempo de prova são 50 minutos. Então, esse aluno fez a prova hoje, às 9 da manhã, e concluiu a prova dele às 9h41. Ele tinha ainda 9 minutos para concluir a prova dele, então ele nem usou todo o tempo de prova. Esse aluno foi apto, passou na prova dele e acertou 21 pontos, quase reprovou, passou raspando. E o Detran, ele disponibiliza para a gente os erros do aluno. Então, a partir de agora, a gente vai analisar essas 9 questões que o aluno errou na prova teórica dele no dia de hoje. Então, vamos analisar. E nós só conseguimos ver o gabarito, a resposta correta e a resposta que o aluno marcou na prova. Então, sempre está na cor verde o gabarito, a resposta correta da questão, e na cor vermelha é a resposta que o aluno marcou na prova dele. Então, o Detran, ele disponibiliza apenas essas duas respostas. As outras respostas dessa questão, erradas também, no caso, elas não aparecem aqui nesse resultado, tudo bem? Então, o aluno errou a questão número 2, vamos analisá-la. Um dos principais objetivos da Política Nacional de Trânsito é promover o exercício da cidadania. Para isso se concretizar, propõe-se, dentre outras medidas. Resposta correta: a ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das soluções de assuntos relacionados ao trânsito. Essa é a resposta correta da questão 2. Resposta do aluno, a resposta errada. O desenvolvimento de programas anuais nas rádios e televisões somente para pedestres. Aqui está o erro da resposta. Somente para os pedestres. Não é somente para pedestres. A educação para o trânsito, a conscientização sobre o trânsito, ela tem que ser direcionada a todos os cidadãos, não somente ao pedestre. Esse foi o erro da resposta aqui do aluno. Questão 5, vamos analisar a questão. Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Então, temos 3 placas e as respostas aqui ao lado. A gente tem que ligar essas respostas. Então, a placa número 1. Que placa que nós temos aqui? São placas de advertência. Veja o fundo amarelo, o símbolo em preto, placas de advertência. Essa placa número 1 é uma confluência à esquerda, é uma via lateral à esquerda ou é um entroncamento oblíquo à esquerda? Essa placa significa via lateral à esquerda. Então, o aluno deveria ter ligado placa número 1 na resposta B. E nesse caso, é interessante já olhar para as respostas. Veja a combinação ali, 1B. Na resposta que ele marcou estava 1A. Então, ele já começou marcando errado. Provavelmente, ele olhou aqui, e achou que essa placa era uma confluência à esquerda. Errado. Então, essa primeira placa é uma via lateral à esquerda. Via lateral ali à esquerda. Depois, a segunda placa, essa daqui. Ela significa o quê? Uma confluência à esquerda ou um entroncamento oblíquo à esquerda? Qual das duas? Então, essa placa, ela significa entroncamento oblíquo à esquerda. Lembra um tronquinho de árvore, né? Entroncamento. Então, vamos ligar aqui na resposta C. Então, você está ligando 2C.
Feito isso, você já olha para a resposta ali embaixo, quais que combinam. Então, nós temos 2C aqui na sequência. Na resposta do aluno estava 2B, então estava errada essa resposta também. Por fim, a última placa aqui, que é uma confluência à esquerda. Então, a gente vai ligar placa 3 lá em cima na resposta A. 3A, e é o último resultado aqui, 3A. Então, combinamos todas as placas aqui na questão. Veja bem, o aluno marcou 1A, 2B e 3C. Ele pegou aqui, ó, e ligou assim, né? Resposta errada do aluno. Questão 6. O condutor autuado por infração de trânsito imposta por órgão estadual que pretende recorrer tem como possibilidades. Quais são as possibilidades de recursos que o condutor tem direito no caso de uma autuação por infração de trânsito? Esse assunto é muito recorrente nas provas do Detran. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu explico direitinho sobre esses recursos. Então, o condutor ele tem direito, primeiramente, a uma defesa da autuação perante ao órgão que o autuou. Inicialmente ele faz isso, ele se defende perante ao próprio órgão autuador. E se esse órgão não aceitar a defesa desse motorista, ele terá direito ao primeiro recurso. O primeiro recurso é direcionado à jare do órgão autuador. A jare vai julgar esse primeiro recurso do motorista. E ela pode aceitar o recurso ou pode negar o recurso ao motorista. Quando ela nega o recurso, o condutor ainda tem mais uma chance, o segundo recurso, que é direcionado ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Então, essas são as possibilidades que o motorista tem para se defender de uma autuação. A defesa prévia, defesa da autuação, depois o primeiro recurso à jare e o segundo recurso ao CETRAN, sempre nessa ordem. E o aluno acabou marcando apenas jare e DETRAN. DETRAN não, pessoal. DETRAN nunca será resposta nesse assunto. Errada, portanto, a resposta do aluno. Questão número 8. A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabe a quem? Os atos praticados na direção do veículo, como regra geral, são de responsabilidade do condutor. A pessoa que está dirigindo o veículo tem a responsabilidade pelos seus atos praticados na direção desse veículo. Ela será responsabilizada. O condutor será responsabilizado. Número 12. O órgão do governo federal responsável por determinar os limites de emissão de gases, fumaça e ruído de veículos automotores é o. Alternativa correta, CONAMA. Então, a resposta correta dessa questão é o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Não é o Ministério dos Transportes, não. Questão 13. O carburador nos veículos mais modernos é substituído por qual componente? Pela injeção eletrônica de combustível. Não é pelo distribuidor e bobina. Errada a resposta do aluno. Questão 16, muito cobrada na prova do Detran. Um condutor que teve sua carteira cassada, ele poderá requerer a sua reabilitação somente após 2 anos. 2 anos é o prazo mínimo que esse condutor com carteira cassada terá que aguardar para se habilitar novamente. 2 anos de prazo. Questão 19. As marcas longitudinais constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares que permitem ao condutor
ultrapassar outro veículo em movimento são: permitem ultrapassar. Qual é a linha divisória de pista que permite ao condutor ultrapassar? É a linha seccionada, também chamada de tracejada, interrompida. Esse tipo de linha permite a ultrapassagem. Linha tracejada, ela permite a ultrapassagem em ambos os sentidos da via. É esse tipo de linha aqui, né, pessoal? Linha tracejada seccionada. E a linha contínua? A linha contínua, ela proíbe a ultrapassagem em ambos os sentidos da via. Pode ser uma única linha contínua ou pode ser dupla linha contínua. O que essa linha sinaliza no trânsito? Sinaliza que é proibida a ultrapassagem em ambos os sentidos de uma via, de uma pista. Então, o aluno confundiu o nome da linha divisória da pista. E, por fim, questão 30, uma questão de meio ambiente. O motorista percebe que os pneus dianteiros do seu veículo estão carecas e resolve trocá-los. O destino ambientalmente correto para esses pneus velhos é: qual o destino ambientalmente correto para um pneu que foi substituído do veículo? Alternativa correta: levá-los a um local onde possam ser reciclados. Quando nós trocamos o pneu do veículo, nós já deixamos lá na oficina, na borracharia que trocou, porque eles vão encaminhar esses pneus para reciclagem. E o aluno marcou devolvê-los ao fabricante conforme o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Não existe isso lá no CTB. Errada essa resposta aqui. Então, em questões de meio ambiente, normalmente você vai encontrar esse tipo de resposta: reciclar componentes do veículo, pneus, os lubrificantes, as peças e até o próprio veículo ao final da sua vida útil. São respostas sempre aqui no Detran do Paraná. E você que é de outros estados sempre pergunta se essas questões são válidas para outros estados. Sim, esses assuntos são assuntos cobrados em todos os estados da federação, em todos os Detrans. Então vale a pena sim, você que é de outro estado, acompanhar o canal aqui sempre, estudar essas questões, esses assuntos são recorrentes nas provas teóricas do Detran. Muito obrigado por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.